Oi pessoal, eu sou a doutora Karina Costa Dias e hoje a gente vai conversar um pouco a respeito do traumatismo crânioencefálico. O traumatismo crânioencefálico é definido como toda lesão ao cérebro que cause um comprometimento das funções motoras, cognitivas, sensoriais e psicossociais. Quando a gente diz psicossocial, a gente quer dizer que é um comprometimento na questão principalmente cognitiva, nessa questão psicológica do paciente, mas que afete na sua condição social, diante da sua família, diante do convívio social de maneira geral, tá bom? As sequelas desses pacientes, a gente quando vai tratar, a gente pensa em uma subdivisão básica entre cognitivas e motoras, tudo bem? Nas sequelas cognitivas, nós temos como principais acometimentos, né? O déficit na atenção desse paciente é um paciente que nas suas interações com os meios mais diversos que ele esteja, vão ser alteradas. Ele vai ter dificuldade de foco numa conversa, ele vai ter dificuldade de compreender essa conversa, de entender o que está sendo falado. Então, a gente diz que o processamento da informação fica comprometido. É um paciente que vai ter uma resposta nessa interação, a resposta dele é mais lentificada. Muitas vezes os familiares e amigos entendem que esse paciente não está conseguindo conversar, quando na verdade ele só tem uma lentificação nesse processamento da informação e uma consequente lentificação também da resposta a essa comunicação. Além disso, é muito comum a gente ver alteração de comportamento no paciente que passou por um traumatismo crânioencefálico. A gente tem muitos relatos, e eu já vivenciei também alguns pacientes que tinham um comportamento muito calmo, né, e manso na vida, e após passarem por um traumatismo crânioencefálico demonstram durante a sua reabilitação um comportamento mais impulsivo, mais agressivo por vezes. Isso causa muito estranhamento nas famílias. Algumas famílias relatam para nós, profissionais, que parece que é outra pessoa, parece que não é o seu familiar, quando na verdade, infelizmente, faz parte de um quadro de sequela cognitiva e que deve e precisa ser tratado, né? É importante que a família dê atenção também para esse tratamento da condição cognitiva desse paciente. Esse tratamento para a parte cognitiva, para as sequelas cognitivas que se apresentarem, costuma ser feito principalmente pelos neuropsicólogos. A gente diz uma área neuropsicologia. É uma área maravilhosa de atuação e que tem uma efetividade muito boa no tratamento desse tipo de sequela do paciente após um traumatismo crânioencefálico. Outro tipo de distúrbio que a gente consideraria aí junto com a parte de cognitivo, de sequelas cognitivas, seriam os distúrbios de fala, de linguagem e de compreensão da linguagem. A gente entra nesse caso aí nas afasias, que são vários tipos de afasia, então afasia de compreensão, de expressão. Isso tudo vai variar muito de acordo com a lesão acometida pelo traumatismo crânioencefálico de cada paciente. O profissional que vai tratar esse tipo de sequela é o fonoaudiólogo, e aí a gente tem também relatos de excelentes resultados de reabilitação de pacientes após um traumatismo crânioencefálico. Considerando as sequelas motoras, o paciente após um traumatismo crânioencefálico vai demonstrar sintomas como diminuição da força muscular, alterações no tônus muscular, que podem ser alterações por um aumento de tônus muscular ou diminuição de tônus muscular, a depender principalmente do momento da reabilitação e também da área afetada. Esse paciente, se a gente não tiver um cuidado muito criterioso no início da reabilitação dele, com os posicionamentos, é um paciente que pode evoluir devido ao mau posicionamento, ele evolui com contraturas e, por consequência das contraturas, entrar em deformidades. Então, é muito importante a atenção com o posicionamento desse paciente, com o tipo de mobilização que vai ser apresentada e o tipo de fisioterapia motora, realmente, estímulos motores que esse paciente vai vivenciar durante essa reabilitação dele. Do ponto de vista cardiovascular, esse paciente também vai demonstrar algumas alterações, principalmente por esse período acamado da fase aguda. É um momento em que o paciente não tem uma ativação muscular adequada, portanto, ele não tem gasto energético que mantenha esse condicionamento cardiovascular adequado. E aí ele vai vivenciar uma diminuição dessa resistência cardiovascular, que durante o tratamento, durante a fase de reabilitação, principalmente do ponto de vista de fisioterapia, né, que eu tô falando agora das sequelas motoras, é muito importante que isso seja considerado, que os sinais vitais desse paciente sejam acompanhados muito criteriosamente, que esse paciente seja exposto a cargas de exercícios, né, gradativamente aumentadas, para que ele não comprometa o seu resultado, principalmente do ponto de vista de motivação. O paciente que passa por um traumatismo crânioencefálico, ele é um paciente que normalmente estava numa vida normal, um ritmo de vida agitado, né? E ele se depara com essa situação da reabilitação, com tantos desafios,
de um dia para o outro, é um paciente que a gente precisa motivá-lo, né? Então, exercícios que esse paciente consiga executar junto com o fisioterapeuta e que vá aumentando a dificuldade de forma gradativa, para que seja possível para esse paciente atingir êxito em cada um dos exercícios. Ainda que depois de um longo treino, né, ainda que demore esse êxito no exercício, é importante que nós planejemos exercícios que são possíveis de terem bom êxito, né, na execução do paciente, já que esse paciente é um paciente que psicologicamente está muito afetado, por conta normalmente são pacientes muito ativos e que de um dia para o outro se deparam com essa condição aí de reabilitação, não é mesmo? Lembrando, pessoal, que o tratamento de um paciente após uma sequela de traumatismo crânioencefálico precisa ser muito específico. É importante que sejam procurados profissionais especializados nas áreas de reabilitação para garantir a eficiência desse processo, tudo bem? Eu espero que tenham gostado do nosso material. Curtam, compartilhem e sigam aí, se inscrevam nos nossos canais.